Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores e hoje nós temos a segunda parte do debate Eleições 2016. Foi uma eleição atípica, como nós comentamos no programa anterior. Tivemos muita dificuldade de não bem... Falta de dinheiro, sim, as empresas não podem mais contribuir com as eleições, é só pessoa física, isso criou uma grande dificuldade, mas mais do que isso, nós tínhamos uma conta e tudo teria que ser pago através dessa conta. E essa conta só pôde ser aberta no último mês, em setembro. Quer dizer, então nós não tínhamos feito folheto, porque a gente fazia folheto, não tinha como pagar, porque a conta não tinha sido aberta, depois ainda teve greve dos bancos, então foi um caos, né? Então tudo isso agravou muito, complicou muito, principalmente para os novos. Quem já era vereador, já era conhecido, foi fácil, porque eu votei nesse o ano passado, na última eleição, então acaba repetindo o voto, né? Se a pessoa soube fazer um bom trabalho, ou enfim, não causou muito problema, normalmente a pessoa tende a repetir o voto. Mas e quem é novo? Quem está querendo aí mudar alguma coisa na política? É o que a gente quer, os cidadãos, não os políticos profissionais, entrarem para realmente transformar a política, que ela seja realmente a representação da vontade popular. Como é que faz? Foi muito difícil. Então, isso que a gente estava conversando no programa anterior, e agora eu vou perguntar para a Mariângela Fortes Veiga, que está aqui com a gente desde o programa passado, que é uma série, né, que nós estamos fazendo. Mariângela, como é que a gente faz, você que é uma pessoa, além de ser psicóloga, você tem uma combatividade e uma atividade bastante significativa dentro do seu partido, e você inclusive faz treinamento para mulheres dentro do seu partido, basta o treinamento, como é que a gente faz para motivar essas mulheres para saírem de casa e realmente se porem à disposição do partido e que as pessoas votem nessas mulheres e que, ao mesmo tempo, a mulher passe a votar na mulher, porque, há algum tempo atrás, as mulheres não iam em médicas mulheres, só iam em médicos homens. Parece que isso a gente quebrou um pouco. As mulheres estão mais confiando nas outras mulheres, porque isso é uma questão cultural. Mas parece que na política a mulher ainda fala que não confia muito na mulher. Como é que a gente faz para começar a mudar isso aí? Olha, Rosilma e todos que estão nos ouvindo, isso vai ser muito a longo prazo. A gente tem que começar, isso é uma coisa educacional e o treinamento faz parte dessa educação. Se você não começar a treinar, a falar sobre isso, nada muda. A mulher vem, gente, acho que da época da caverna, com essa postura, que ela mesma leva, porque ela é a educadora da casa, ela mesma leva essa postura machista para os seus filhos e ela educa uma sociedade machista, porque ela acredita que assim é que é. Então, a gente faz treinamentos nesse sentido da mulher se empoderar dela mesma. Eu faço parte do PSDB Mulher Estadual. A gente, esses 2 últimos anos, treinou demais. Demais. Desde o treinamento básico da mulher como pessoa, do empoderamento feminino, dela saber da condição dela. Ela tem informações, até treinamento político de fato, de campanha, como funciona, para que serve, o que você pode fazer, discutimos bandeiras, política pública para mulheres, e foi 2 anos de treinamento intenso, mas os resultados a gente não vai ver agora de pronto. Reverter esta situação da mulherzinha, que eu chamo da mulherzinha, é difícil e é demorado, mas a gente não pode desistir. A gente tem que bater firme nisso. Quanto mais treinar, melhor. Para ajudar
sinto muito para quem é do partido dela. A primeira presidente mulher que a gente colocou foi um desastre. E o que contribui para os machistas de plantão falarem que mulher na política não dá muito certo. Eu acho que a gente tem que empoderar sim, a gente tem que sair. E não é só para quem está dentro de partido, é na rua, é defendendo sua posição como mulher atuante, como um ser humano que merece todo o respeito, que merece a mesma posição do homem. Ninguém quer passar para trás o homem. Claro que não. A gente quer a mesma condição. Aquele feminismo eu costumo dizer até babaca, eu que mando, eu que isso, eu que aquilo, já foi, não existe. E até dividir responsabilidades, na verdade. Você né? tem que ter a condição de respeito pelo que você é. E você é humano antes de ser gênero. Exatamente. E tão competente quanto. E isso a gente tem que passar para frente. Infelizmente não é assim até agora. E a gente tem que batalhar para que seja. Não tem outra saída. Amilcar, agora em 2016, éramos para estar com urnas com recibo impresso, não é verdade? O que aconteceu que isso aí foi jogado para 2018? E a outra pergunta, que é para te cutucar e você ficar nervoso. Será que em 2018 realmente conseguimos? Olha, a questão da verificabilidade ou auditabilidade do voto eletrônico através do voto impresso, ou seja, a urna eletrônica continua sendo eletrônica, mas teria que imprimir um voto para o eleitor ver, a gente chama voto impresso conferível pelo eleitor, né? Porque em 96 houve voto impresso, mas o eleitor não via, quer dizer, o voto imprimia e ficava lá dentro, o eleitor não via o que era impresso, daí não adianta. Tem que ser voto impresso conferível pelo eleitor. E aí tem gente que fala nesse pedaço assim, só para você explicar, ficar bem didático. Ah, mas aí vai voltar aquele antigamente que tinha voto em papel, vai atrasar a apuração e pode haver fraude? Como é que é isso? A primeira coisa que tem que entender, se voto impresso não é para o eleitor, não é o recibo do voto para o eleitor levar para casa para mostrar para quem votou. É um recibo do voto, assim, um registro do voto, vamos dizer, que fica na sessão eleitoral. O eleitor não pode levar para fora. Inclusive, o que está previsto na lei é que o eleitor nem pega na mão, ele vê através de um visor. E confirma... Mas dá para conferir que foi na... Não, mas ele tem que ver. Ele vê que o que ele digitou está ali. Isso. E aí fica guardada lá e depois vai ser usado esses votos impressos para conferir o voto eletrônico. Se o voto eletrônico, aquele total, que eles chamam de boletim de urna, é igual, a soma dos votos é igual à soma dos votos impressos. É para isso que serve o voto impresso. Não é para levar para casa. Isso atrasa a apuração? Olha, aí depende do sistema, como for ser feita a auditoria. A apuração eletrônica é exatamente igual. Quer dizer, acaba a eleição, encerra, digita lá os códigos, sai o boletim de urna impresso com o resultado. E transmite para fazer a totalização, a mesma coisa. Depois vai ter que fazer uma auditoria. Marcar uma data, ou na Argentina, por exemplo, na própria... na sessão eleitoral. Acabou a eleição, faz a auditoria. Verifica se o boletim de urna que ela já produziu é igual ao resultado dos impressos. Enfim, a auditoria é feita depois. Então, ela não atrasa o processo de apuração e totalização. Tá? Mas é feita uma auditoria que hoje não é possível ser feita. Se diz que o eleitor vai poder vender o voto, não vai vender mais não vai poder vender mais do que já pode hoje, né? Já é vendido. Que ele pode, por exemplo, fotografar a tela da urna, né? Usar o celular e filmar a urna e mostrar em quem votou. Então isso continua igual, não muda. É o que é proibido, né? É proibido, mas ele pode ser feito, é uma fraude que é possível. Com voto impresso você também pode filmar e mostrar do mesmo jeito, né? Então isso não muda. E o problema é que essa lei do voto impresso já foi aprovada em 2003, foi derrubada pelos juízes do TSE e STF. Né? Os juízes ministros do TSE são os mesmos ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal. Eles são os administradores eleitorais e eles não querem, o juiz não gosta muito, de ser controlado externamente. Então eles decidem, fazem as resoluções para que não tenha auditoria do resultado, auditoria independente, externa. Então,
foi aprovada uma lei em 2003, foi derrubada em 2004, quer dizer, era para valer em 2004, não valeu. Foi aprovada em 2002, derrubada em 2003 e não valeu em 2004. Depois foi aprovada em 2009 para valer em 2014. E foi derrubada em 2013 por eles mesmos, os ministros do Supremo declararam inconstitucional a lei do voto impresso e derrubaram a lei, não valeu para 2014. Aí nós conseguimos, o milagre foi aprovar uma lei pela terceira vez. Aprovamos a lei para valer, era para valer para 2016, mas na última hora, na hora de votar, apareceu uma emenda dizendo que era para 2018. Mas isso já foi lá dentro do Congresso, eu não sei quem pôs essa emenda, eu não sei quem que... É um trechinho só na... Quem pediu vistas? Era só um trechinho que apareceu na frase que tinha, que tem que eleição, né? Diz a partir da próxima eleição geral. A eleição geral é de presidente e governador, tudo. Sim, sim. Então essa municipal, pularam ela, ficou esquecida, ficou um sistema sem voto impresso. Hoje, a lei está aprovada, vai valer para 2018. As urnas vão ter que imprimir o voto, para que o eleitor possa conferir através de um visor, e confirmar depois, é uma segunda confirmação que o eleitor terá que fazer, e vai ter que ter um sistema depois de auditoria, de recontagem desses votos impressos. A parte eletrônica, o processamento eletrônico continua igual. Só que os ministros do TSE não gostam muito, continuam não gostando. Eu não sei o que eles vão fazer. Eles já chamaram o nosso grupo, que chama Comitê Multidisciplinar Independente, já participou de 2 audiências lá no TSE, agora em agosto, setembro, para que eles estão discutindo o projeto da impressora, como que vai ser essa impressora. E nós já fomos convocados para uma que vai ter depois do segundo turno agora. Eles estão discutindo, então, como fazer esse mecanismo, a impressora, o tamanho do papel, todos os detalhes. Nós te apresentamos algumas sugestões. O que eu senti nessas 2 primeiras audiências que nós participamos é que eles querem derrubar de novo, como derrubaram as outras vezes, eles querem derrubar de novo a lei do voto impresso. Eles não podem falar, eles não falam isso claramente, eles falam, né, mas eles falam, não, mas isso aqui vai atrasar, vai embolar o papel, já tem lá uma sugestão do fabricante dizendo que vai embolar o papel, o próprio fabricante que devia estar interessado em vender a impressora, né, está dizendo que a impressora vai embolar o papel. Então, eu senti que eles estão... Eu tenho a impressão que eles vão fazer algum protótipo, ainda não engoliram, vão testar e não vai dar problema. Né? Não vai funcionar direito. Porque o voto impresso já existe em todos os lugares onde tem urna eletrônica, menos no Brasil. O Brasil testou, fez um testezinho pequeno em 2002 e reprovou, deu tudo, um monte de defeito. Em 2004 foi implantado na Venezuela e deu certo. E a partir daí foi implantado em um monte de países onde tem voto eletrônico, tem voto impresso e não dá problema. Mas o TSE, eu estou a impressão que ele vai fazer alguma coisa para tentar derrubar a lei de 2018. Então, eu acho que a gente tem que fazer novamente a discussão através das redes sociais e todos irmos para a rua, como fomos para derrubar a presidente, para derrubar a urna. Eu acho que é a única alternativa. Fique aí, nós vamos para o segundo bloco e esse debate continua sábado que vem, porque ainda tem algumas coisas para a gente perguntar para esses 2 peritos, cada um na sua área, em eleições. Voltamos já já.
Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Voltamos e agora nós vamos para os nossos quadrinhos. Paola Oliveira, da Soft Dreams, com as novidades em jogos eletrônicos educativos personalizados. Paola, é com você. Olá pessoal, a minha dica de hoje é o jogo Seguindo a Direção. Ele pode ser encontrado no portal Eduque Brinque Júnior para Ensino Fundamental 1. Nele, a criança verá uma rosa dos ventos e ele terá que indicar a posição correta. Gostou da minha dica? Entre no nosso site e confira. Esse foi mais um Hora de Aprender e Brincar. Agora vamos para a matéria do Canal 7 Reportagens do querido Leandro Sampaio. Hey, 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 load that gun. Hey, 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 it's time to run. My baby's out of town. There's just one. Hoje o Canal 7 está no Casarão do Vinil. Eles possuem mais de 1 milhão de LPs. E o curioso que nem a chegada dos CDs e os formatos digitais ofuscaram os famosos bolachões. Times have changed, but it's our job to keep it going. O disco de vinil, ou LP, o long play, foi uma mídia desenvolvida no final da década de 40 para reprodução musical. Seu material é normalmente feito de PVC e, em sua maioria, na cor preta. Nele se registra informações de áudio que podem ser reproduzidas em um toca-discos. Por volta da década de 90, o LP começou a perder espaço para os CDs. Mas em 2010, o movimento vintage aqueceu algumas gravadoras que começaram a reproduzir novos LPs. Jorge, conta pra gente como que nasceu o Casarão do Vinil. O Casarão é um sonho antigo, né, que praticamente é o fechamento aí com chave de ouro da ideia de transformar esse universo enorme do acervo nosso de vinil num centro cultural. Então o Casarão hoje é o primeiro passo para a implantação de um grande centro cultural, exatamente para criar um acesso livre para todas as pessoas a esse mundo maravilhoso da música. E o que o vinil representa para você? Tem algum que marcou a tua história ou não? Olha, meus pais são imigrantes, meu pai é português e teve um disco que foi muito marcante, porque ele me conta, quando eu explorava esse lado imigrante dele, que quando ele veio para o Brasil, o Carlos Galhardo veio no mesmo navio e ele cantou no convés desse navio uma música chamada Doce Amor. E eu fiquei impressionado que nesse dia meu pai resgatou a letra e cantou a música 55 anos depois. E eu fiquei maluco, né, garimpando esse disco, nessa movimentação de milhares e milhares de discos durante muito tempo, quando num dia 25 de janeiro, aniversário da cidade, uma pessoa entrou na loja com 50 discos debaixo do braço. O primeiro é do Carlos Galhardo, e esse primeiro do Carlos Galhardo estava na capa do disco a música Doce Amor. Foi muito bacana, foi emocionante. Eu fiz até uma surpresa pro meu pai, eu coloquei num carro de som em volta da casa, no quarteirão, e aquilo criou uma emoção muito forte para ele. Engraçado como a música marca, né, a vida das pessoas. Todo mundo tem uma história muito bacana envolvendo a música, né? Mas é curioso, como que você repõe esses LPs aqui, Jorge? Olha, hoje a procura é tão grande, existe uma demanda muito forte em busca do vinil, então a maioria das pessoas reclamam não encontrar vinil no mercado. Por sorte, talvez até por conta da exposição que o Casarão tem tido na mídia, tem saído muitas matérias, então a maioria das pessoas, quando tem a disponibilidade do produto, acabam procurando naturalmente o Casarão do Vinil.
Então nós temos tido aí o privilégio, além de contar já com uma grande quantidade, mais de 700 mil itens, num espaço maravilhoso que é esse casarão da década de 40, nós temos tido o privilégio de sermos procurados por todo mundo que quer disponibilizar o vinil, seja para oferir algum dinheiro ou para ter o prazer de vivenciar esse espaço e trazer esse material, que boa parte dele vai ser direcionado para a implantação do Centro Cultural. Fabiano, conta pra gente qual é o LP mais vendido aqui no Casarão. Então, o mais procurado tem sido esse LP do Tim Maia, da fase racional dele, que como ele que distribuía mesmo, ele fez questão de, quando saiu dessa religião, pegar um por um e sumir com os discos, então eles acabaram se tornando bem raros. Aqui você encontra todos os tipos de músicas, desde pagode, sertanejo, MPB, rock, enfim, todos os gêneros nacional e internacional. É só vir com o tempo e começar a garimpar. It's time to run. My baby's out of town. There's just one more pound. E quem são os principais consumidores do LP? Quem são a tua faixa etária aqui de consumidores? Olha, em que pese ser um produto da década de 50, de 60, mas que nunca foi embora, se manteve latente na vida das pessoas, e está vendo esse resgate hoje, esse resgate não está sendo feito por nostalgia ou movimento vintage, né, do pessoal de uma certa idade. O que está ocorrendo é o reconhecimento da juventude, a garotada, na faixa de 15 a 30 anos, de que o vinil é uma mídia mais qualificada em termos de som, tem a beleza das capas e o volume de informação das contracapas que não existe no CD. É uma mídia duradoura, dura para a vida inteira, né? E o mais importante é o resgate daquele ritual de pegar o vinil, lado A, lado B, e conviver com as pessoas. Coisa que mídias como MP3, por exemplo, faz com que seja um prazer muito solitário. E o LP, o compacto, o vinil em si, essa mídia, resgata todo esse ritual de convivência entre as pessoas, e isso é maravilhoso. Para assistir outras matérias, acesse canal7reportagens.com.br. E não se esqueça que nossas produções também são transmitidas pelo programa Jovens Pensadores da TV Com e pelo portal Gazeta da Semana. Agora eu espero vocês em nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau! Espero que vocês tenham gostado do programa Jovens Pensadores de hoje, convidando você para acompanhar a terceira parte do debate sobre as eleições 2016, sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 16, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir quando quiser. Até lá!